Ok, pessoal. Então, novamente, bom dia a todos. Na semana passada, né, a gente fez aquela atividade de avaliação e eu já conversei com alguns sobre as questões que não foram bem resolvidas. Tá? Então, se vocês tiverem interesse após o final da aula, eu posso também esclarecer, né, porque eu tenho condições de mostrar aqui, abrir o arquivo e mostrar que se vocês não entenderam, de repente, a nota que foi atribuída, não sabe o que está errado, né? Porque eu sei que alguns professores utilizam o recurso de mandar mensagem ali através já síncronas, desculpa. E não tem nenhum problema. Eu acho que quem quiser saber, né, eu acho que é justo. Né? Então, assim, o que eu posso comentar com vocês, né? Que eu vou insistir e nessa parte, por exemplo, que a gente está vendo as aplicações da integral definida, né? Nós vimos já o cálculo do valor médio de uma função, a área entre duas curvas, né? E a gente vai ver outras aplicações. Então, assim, o que vocês devem procurar, aqueles que já fizeram bem, manter, e aqueles que ainda não fizeram, alguns detalhes é melhorar, né? É a questão do desenvolvimento, né? E, principalmente, a conclusão. Tá? Porque essa disciplina é uma disciplina de cálculo. Então, geralmente, né, nessas operações, vocês viram aí alguns exemplos, que são muitas etapas de cálculo que a gente tem de efetuar. Né? Às vezes tem que calcular uma integral que tem que fazer, uma integral definida, lá no meio tu precisa fazer uso de uma técnica de integração, aí tu volta para calcular a integral definida. Então, são muitas idas e vindas, certo? Então, é natural, digamos assim, né, que fique um pouco desorganizada a sequência de operações. Então, lá no final, após, né, a pessoa ter calculado o que ela realmente queria calcular, ela deve escrever uma conclusão. Né? A área que eu encontrei foi tanto, o volume que eu encontrei foi tanto, o valor médio da função é tanto, né? Para não deixar um número solto assim, que aquele número pode ser interpretado de diferentes formas. Né? Isso é bom não só para esta disciplina, mas para outras, em que vocês venham a usar ou não, né, esses conhecimentos aqui do cálculo, né, porque quanto mais claro for a parte escrita, né, quanto mais simples for para o leitor o entendimento, melhor. Eu preciso fazer no meu caso, né, eu preciso fazer um esforço lá para tentar entender o que a pessoa quer dizer, mas afinal, qual é o cálculo? Qual é a resposta final? Né? Então, assim, esse refinamento, né, esse melhor acabamento, é importante que vocês desenvolvam, tá? Porque isso faz parte da formação, né, que vocês vão levar não só aqui para as atividades de graduação de vocês, mas na atividade profissional. Né? Quando vocês forem conversar com algum colega, explicar uma ideia. Né? Então, é importante que vocês desenvolvam essa habilidade junto com a parte técnica. Né? Então, nesse sentido, que eu reforço, se vocês quiserem, então, uma explicação mais detalhada de por que eventualmente não conseguiram, né, a nota que imaginavam ter nessa primeira atividade de avaliação, né, vocês podem conversar comigo sobre esse assunto. Outra questão que eu quero chamar a atenção, né, que se confirmou o que eu imaginava, alguns tiveram dificuldades no acesso online do livro, né? E isso é o reflexo de um mês de aulas em que as pessoas não tomaram a iniciativa de fazer isso ao longo do mês de agosto. Né? Então, é claro que numa primeira tentativa a pessoa não consegue o acesso, aí ela fica sem saber o que fazer. Claro, não fez nenhuma vez antes. Né?
Então, quem tentou antes e encontrou alguma dificuldade, tem lá um telefone, tem um e-mail, né, que a pessoa pode informar a biblioteca. Ó, eu estou com uma dificuldade nesse livro aqui, que tá? Vocês podem me ajudar? Aí tem as pessoas lá que vão ajudar a resolver o problema. Certo, pessoal? Então, não dá para deixar fazer as coisas na última hora, no último momento, que aí as coisas podem não funcionar perfeitamente, porque nós estamos nesse modo de trabalho, né? Então, a gente tem que se antecipar, a gente tem que tomar as atitudes antes para ter o conhecimento de como é que funciona esse acesso online, né? Porque se houver alguma dificuldade, bom, eu tenho a quem recorrer? Sim. É o professor? Não. Não sou eu que vou resolver esse problema de acesso online. Eu não trabalho na biblioteca, certo? Eu também tenho dificuldades às vezes, né? E sempre que eu tenho alguma dificuldade, eu mando mensagem lá para a biblioteca. Ó, está acontecendo tal problema. Esses dias eu precisei de um livro, fiquei várias vezes tentando, aí mandei mensagem para a biblioteca, não, esse livro foi descontinuado, esse serviço não é mais prestado. Né? Aí eu procurei um outro livro que substituísse aquele que eu queria usar. Então, isso faz parte, né, pessoal, desse tipo de tecnologia que a gente está usando. Né? A gente não pode contar que vai funcionar 100% das vezes. Né? E tem a alternativa do livro físico. Né? Esse livro, que é o livro do Anton de cálculo, né, que eu já comentei aqui, mas eu vou aproveitar que nós estamos gravando aqui. Né? Esse é o livro que tem na biblioteca, tem vários exemplares. Né? Vocês podem retirar o livro após fazer a solicitação por e-mail. A biblioteca está trabalhando dessa forma, né? A gente manda um e-mail reservando o livro, vai lá, retira, certo? E periodicamente tem que renovar o livro. Inclusive a biblioteca tem um serviço que um dia ou dois antes da data de vencimento, né? A gente recebe uma mensagem, por favor, renove o livro e tal. Aí tu vai ali, clica ali, renova. Né? A vantagem é, tu tendo o livro físico em casa, né? A hora que tu não conseguiu acesso online, tu tem o acesso ao livro. Né? Tu não vai ficar dependendo somente do acesso online. Né? Essa é a vantagem da utilização desse recurso. É claro que o acesso online, né, às vezes a gente está, sei lá, viajando, está em algum outro lugar, tem essa vantagem. Né? Tem muitas vantagens de usar o acesso online. Então, são opções, né, que são recursos que vocês podem utilizar, né? E é nesse sentido que eu chamo a atenção que é a utilização, né, com frequência do recurso que vai fazer com que vocês tenham um conhecimento melhor de como é que ele funciona, né, e resolver eventuais problemas. Tá? Então, isso é um conhecimento que vocês vão adquirir não somente aqui para o cálculo 2, né, mas para esse tipo de situação que todos estamos aprendendo a usar. Né? A mudança de hábitos, né, fez com que a gente tenha que se adaptar. É um modo de produção que depende do uso desses recursos. Né? Então, tem que aprender a usar. Certo? Vocês vão ver que, se vocês usarem com frequência, tem livros que são melhores do que outros. Eu já percebi isso. Tem alguns livros que a gente consegue trocar de página mais rápido. Então, eu acho que algumas empresas, algumas editoras já conseguiram, né, desenvolver algumas tecnologias que, quanto vocês notaram ali, às vezes eu uso o livro, né, eu quero trocar da página 200 para 300 e fica um tempo lá, né, demorado, certo? Tem alguns livros não, que tu roda assim, parece que tu está folheando o livro físico, assim, sabe? Então, nesse sentido também, eu percebi que está havendo uma melhora, né, o Anton ainda usa essa tecnologia que é um pouco antiga, e tem mais aquela diferença, né, que ele tem aquele marcador lá embaixo, que é um número, digamos, 200, e a página do livro é 180. Né? Então, tudo isso também gera confusão. Né? Alguns livros eliminaram isso, só tem um númerozinho. Então, isso facilita também, né, a indicação de exercícios, de texto, etc. Tá? Então, tudo isso a gente adquire com a utilização do livro. Tá? É importante, então, que isso seja feito, né, com uma maior naturalidade para que, né, essas barreiras, até psicológicas, assim, às vezes a gente tem que vencer. Mas bem, pessoal,
Quanto ao nosso cronograma, né, nós estamos aí já vendo as aplicações da integral definida. Né? Nós vimos na aula anterior exemplos de cálculo de áreas, e nós vamos ver na aula de hoje, então, exemplos de aplicações da integral definida no cálculo de volumes de sólidos de revolução. Tá? Então, assim, eu vou começar lembrando, né, que o cálculo de volume de um sólido, tá? Especialmente no caso de um cilindro circular reto, a gente vai colocar ele deitado aqui, é uma lata, né? Uma lata. Então, o cilindro circular está deitadinho ali, né? O H é a altura do cilindro e o R é o raio da base. Tá? Então, quando a gente vai calcular o volume de um cilindro circular reto, a geometria espacial, né, que trabalha com vários problemas geométricos, né, cálculo de superfícies, cálculo de volumes, para este sólido, né, claro que aqui na figura, né, pessoal, eu só estou fazendo a casquinha, mas é um sólido, né, não é só a casca, certo? Por exemplo, que olhar assim na vida real, digamos, né, a gente encontra esse tipo de geometria nesses silos, né, que são cilindros circulares retos que são usados para armazenar grãos. Tá? Para quem gosta de ver ou estudar, analisar os computadores, né, se vocês olharem uma placa de um computador, vocês vão ver lá que tem vários cilindrinhos ali, né, que são os capacitores, certo? Então, dependendo da placa, vai ter 2, 3, de tamanhos diferentes, né? Às vezes são cilindros mais fininhos, assim, outros mais... Tem um raio da base um pouco maior, né? Mas são aproximadamente cilindros circulares retos. Né? E eles desempenham um papel muito importante, né? Que são os capacitores. Mas isso é outra conversa, e é até mesmo porque eu não entendo muito bem, só sei que o capacitor é importante, né? Um elemento importante para armazenar carga no funcionamento de um circuito elétrico. Então, quando a gente vai calcular o volume desses sólidos, né, a geometria espacial, ela proporciona esta fórmula. Ó, isso aqui representa a área da base, que é esse disco circular aqui, ó. Tá? A área vai ser π vezes r ao quadrado, multiplica pela altura h, isso vai dar o volume do sólido. Tá? E existem outros sólidos que vocês talvez já tenham, né, trabalhado, a pirâmide, né, o cubo, certo? Em geral, o paralelepípedo, né? São outros sólidos que são chamados de sólidos elementares, digamos assim, porque essas figuras geométricas possuem fórmulas que permitem calcular o volume conhecendo essas dimensões. No caso aqui, para calcular o volume do cilindro circular reto, se eu tiver conhecimento do raio da base e o conhecimento da altura, multiplico essas quantidades aqui, eu tenho, né, o valor do volume, o π.
é uma constante, que vale aproximadamente 3,141592, né? E aí tu multiplica essas quantidades, vai ter o volume. Então, se vamos supor lá que a altura e o raio sejam dados em milímetros, né? Então tu vai ter o volume em milímetros cúbicos, né? Se, por outro lado, a altura e o raio for medidos em centímetros, tu vai ter o volume de centímetros cúbicos. Enfim, a unidade de medida de volume incompatível, né, com as unidades de medida de comprimento. Certo? Como aqui a gente vai ver algumas aplicações em que as unidades de medida de comprimento não vão ser especificadas, né, pelo autor ali do livro, né, a gente vai calcular e vai expressar o volume como um número, e alguns autores até usam unidade de volume, né, para indicar uma unidade qualquer. Beleza? E observe que essa figura aqui, né, eu já coloquei nesta posição, porque ela vai servir de referência para a gente entender por que a fórmula de cálculo do volume que vai ser apresentada aqui é, de fato, aquela fórmula. Tá? Porque a ideia é a seguinte. Imagine agora, né, o que a gente chama de sólido de revolução, que é... Deixa eu só verificar uma coisa aqui. O seguinte, imaginem uma figurinha começa aqui, e aqui, digamos, uma função qualquer, tá? Aí tu imagina assim, ó, esta região aqui limitada inferiormente pelo eixo x, por um x variando de A até B, tá? Limitada superiormente pelo gráfico de uma função f, pode ser um segmento de reta, um pedaço de um gráfico de uma parábola, uma curva qualquer, exponencial, uma raiz quadrada, seno, cosseno, não importa. Tá? E aí, imagina que esta região aqui, ó, faça uma rotação completa, isto é, uma rotação de 360 graus em torno do eixo dos x. Tá? Isso vai gerar o que a gente chama de sólido de revolução. Ó, vamos imaginar aqui mais ou menos, né, 2 para cá, 2 para cá. Aqui a figurinha aqui, eu vou fazer a mão livre. Tá? Então, vocês observam que o formato, né, a borda desse sólido vai ser determinada pela curvatura do gráfico da função, certo? Se a função for uma reta exatamente paralela ao eixo x, vai dar exatamente um sólido, que é um cilindro sobre uma reta, certo? Imagina se essa curva aqui, ó, fosse um segmento de reta, de A até B. Na hora que eu girar essa curva, esse é o segmento de reta, em torno do eixo do x, vai dar exatamente um cilindro circular reto. E a gente sabe daí qual é a fórmula do volume do cilindro circular reto, que é π vezes o raio ao quadrado vezes h. Certo? Agora aqui, ó, nós temos uma curva, né, qualquer. A gente não pode pensar apenas nos casos particulares, tem que pensar no caso geral. Então, o que a gente faz? Imaginem que eu vou dividir aqui, ó, o eixo x, tá, numa certa quantidade de pontos. Eu estou marcando ali, tá, 4 segmentos. 1, 2, 3, 4. Então, são 3 pontos aqui no interior, mais as extremidades. Então, é como se eu estivesse dividindo, né, o intervalo AB em 4 pequenos segmentos. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou marcar aqui, ó, essa divisão. Então, lembra lá quando a gente fez as somas de Riemann, né? Eu vou escolher o ponto médio de cada intervalo aqui
E vou calcular a função aqui, ó. Nesse ponto, vou calcular a função aqui nesse ponto, vou calcular a função aqui nesse ponto, e vou calcular a função aqui nesse ponto, tá? Então, vocês vejam, cada segmento ali, que agora eu introduzi ali, através daquela subdivisão, tá? Onde eu calculei a função, eu fiz aqui, ó, um segmento de linha reta, né, paralela ao eixo do X. Ok? Agora, se imaginem esses pequenos segmentos de linha reta, na hora que eu fizer o giro aqui em torno do eixo dos X, né, aqui eu vou ter um pequeno cilindro, ó, circular. Né? Aqui eu vou ter um outro, um pouquinho maior, digamos. Aqui eu vou ter um outro. E aqui eu vou ter um outro. Certo? Ora, o que essa figura quer dizer? Que se eu pensar, né, que cada um desses cilindros marcados em azul aqui é um cilindro circular reto, na hora que eu somar os volumes desses 4 cilindros circulares, isso naturalmente vai dar uma aproximação do volume do sólido gerado originalmente pela curva. Certo? E como a gente viu lá no caso das somas de Riemann, né, se eu aumentar cada vez mais a quantidade de pontinhos aqui, tornando esses segmentos aqui no eixo X cada vez menores, eu vou ter aqui, ó, uma quantidade maior de pontos, uma quantidade maior de cilindros circulares retos, que vão, lá no limite, convergir para o valor exato do volume do sólido, porque as diferenças que vão existir entre a curvatura e o segmento de reta, elas vão diminuindo, essas diferenças. Certo? Então, vejam, aqui eu tenho, né, o volume, são duas quantidades, volume do sólido de revolução. Tá? E eu vou, então, dizer que este volume é aproximadamente igual à soma dos volumes dos cilindros. Mas como é que é um volume de um cilindro? Eu vou chamar de VI. Ó, é π vezes o R ao quadrado. Qual é o R aqui, pessoal? Ó, observa. O R vai ser essa altura aqui, ó. Porque observa que o cilindro está de pé, certo? Esta altura aqui, ó, é exatamente o raio da base desse cilindro. E essa altura nada mais é do que a função calculada no ponto que eu escolhi. Então, vai ser raio ao quadrado vezes a altura do cilindro circular. A altura é a diferença entre os valores de x, que a gente representa genericamente por ΔXi.
Então, essa expressão aqui, ó, opa, faltou o VI aqui. Essa expressão que eu estou chamando de VI representa o volume de cada fatia cilíndrica e se eu somar estas quantidades, como está dito ali, ó, a soma dos volumes desses cilindros vão me dar um valor aproximado do volume real, volume exato, digamos assim. Lá no limite, isto é, quando a gente viu a soma de Riemann para cálculo de áreas, o que a gente fez? A gente foi aumentando, né, o número de pontos da partição e a gente viu naquelas figurinhas lá da Wolfram que as áreas somadas, né, somadas às áreas dos retângulos, convergiram para o valor exato da área da figura. Aqui é a mesma coisa. Se eu fizer agora uma partição com 8, com 16, com 32, um número cada vez maior de pontos aqui, eu vou ter uma quantidade cada vez maior de fatias cilíndricas, cujos volumes somados vão se aproximar cada vez mais do volume que eu chamei de V. Né? Então, vejam, no limite, o volume será π, que é uma constante, né? A gente pode deixar fora do símbolo da integral, a integral de A até B, da f de x elevado ao quadrado dx. Então, essa fórmula, né, vocês vejam, né, como é extraordinária essa fórmula, ela se origina de uma fórmula da geometria elementar. Então, o conhecimento da fórmula do cálculo do volume do cilindro, né, aliado a essa ideia da convergência das somas de Riemann para o valor de uma integral definida, permite a determinação do volume do sólido de revolução como sendo expresso por o produto do π, que é uma constante, vezes a integral definida de A até B, da f de x ao quadrado dx. Tá? Então, essa fórmula vai ser possível de ser usada e recomendável, digamos assim, quando aquela figura geométrica, né, de que trata o problema não for dessas figuras que eu falei da geometria elementar, né, como o próprio cilindro circular, como a pirâmide, enfim, se for um sólido que tem uma fórmula lá da geometria elementar, tem as dimensões, calcula ali, não vai usar a integral definida para resolver problemas da geometria elementar. O objetivo, né, dessas aplicações é exatamente proporcionar uma solução para aqueles problemas que a geometria elementar não consegue resolver. Então, vocês vejam que é muito importante, né, a gente identificar as hipóteses. Né? Ó, é uma região do plano XY, limitada pelo eixo x e o gráfico de uma função chamada simplesmente de f de x, e o x variando de A até B. Esta região está girando em torno do eixo x, o eixo de rotação é o eixo x. Se o eixo de rotação for outro, aí a fórmula vai se modificar. Tá? Isso é importante, na hora que, se tu tiver um problema que não seja exatamente esse, tem que fazer esse raciocínio aqui, né? Imagina essa divisão, imagina a posição dos cilindros circulares, faz a soma de Riemann, aí no limite da soma de Riemann, o que vai acontecer? As constantes tu vai deixar em evidência como aqui. O que é somatório, né, vai virar integral, e o ΔXi vai virar o ΔX, o dx. Beleza? Alguma pergunta? Pois não. Então tá. Então, assim, pessoal, eu vou fazer alguns exemplos aqui do livro do Anton, né? Ele chama também, se vocês olharem, no livro que eu tenho aqui comigo, é na página 453, tá? Mas a minha edição aqui não é exatamente aquela edição que tem lá do acesso online, né? E vocês procuram pelo assunto ali, tá?
Aí vocês podem procurar, assim, ó, aplicações da integral definida na geometria, na ciência e na engenharia. Né? Ele usa o termo volume por discos perpendiculares ao eixo X, tá? Que são esses discos aqui, ó, que são perpendiculares ao eixo X. Certo? Não posso apagar aqui, pessoal, para mostrar alguns exemplos. Deixa eu só ver aqui, pessoal, até onde eu posso usar ali.
Ok, pessoal. Então, olha só. Nesse tipo de aplicação, então, né, a gente deve prestar bastante atenção ali no enunciado do problema. Então, está dizendo que é para calcular o volume, né, sólido de revolução obtido pela rotação da região sobre a curva, né, abaixo da curva y igual a raiz de x e acima do intervalo 1/4, em torno do eixo dos x. Né? Então, a figura que o autor apresenta, que é importante que vocês procurem visualizar, né? Ó, aqui o 1, 2, 3, 4, raiz quadrada de x, é uma curva mais ou menos isso aqui. Então, essa parte aqui, entre 0 e 1, ela não vai interessar para o problema, só vou escrever aqui para ter ó, a referência, né? Só para mostrar que é uma curva. Vou mostrar aqui, ó, vamos acentuar um pouquinho a curvatura aqui, ó, para não dar a impressão errada, né? E aí tu tem então essa região aqui, vou chamar de região R, digamos, né? Aí tu vai girar isso em torno do eixo X, né? Isso vai dar então um sólido de revolução vai ter esse formato aqui. Assim, digamos, né, parece um vaso, assim, tá? Mais ou menos isso aí. Tem umas páginas que fazem desenhos de sólido de revolução, tem que pesquisar, eu acho que até na página da Wolfram ali, que a gente tem usado, eu acho que é possível fazer esses gráficos de sólido de revolução. Tá? Acho que no GeoGebra dá para fazer também, tá? Acho que é possível descobrir essas coisas. Então, a gente tem, né, a função é raiz quadrada de x, né? O intervalo é dado diretamente, o A vai de 1 até, o A vale 1 e o B vale 4, né? Está dito aqui explicitamente, tá? Então, nesse caso, né, o volume é obtido pela aplicação direta desta fórmula sem nenhum cálculo adicional. Então, vai ficar o π multiplicado pela integral de 1 até 4 de raiz de x elevado ao quadrado de x. Tá? Então, vocês cuidem, né, que a raiz quadrada de x ela tem um valor que é positivo, né? E como a gente está considerando que o x varia no intervalo de 1 até 4, né? A raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual a x, tá? Porque, né, o x vai de 1 até 4, ele é positivo. Tá? X é maior ou igual a zero. Tá? De modo geral, né, vai resultar no módulo de x. Mas, enfim, nesse caso, a gente vai ter que calcular, então, π vezes a integral de 1 até 4, a integral de x dx, que é daquelas integrais imediatas que a gente já utilizou várias vezes esta fórmula, né? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, resulta em π vezes x ao quadrado dividido por 2, calculado nas extremidades do intervalo 1 e 4. Beleza? E aí é só fazer o desenvolvimento, né, da fórmula de cálculo do volume, já que o teorema fundamental do cálculo diz que a gente tem que calcular a primitiva do extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. Então, fica 4 ao quadrado dividido por 2 menos
1 ao quadrado dividido por 2. 16 menos 1 é 15, né? Então, eu posso escrever que o volume certo? Então, a conclusão que este valor aí representa o volume desse sólido e que qualquer partição que vocês façam, né? Se vocês marcarem aqui pontinhos, né, no intervalo de 1 até 4, gerar aquele cilindro, etc., calcular o volume, vai dar um valor aproximado do 15 π sobre 2. Se vocês quiserem saber o valor numérico, né, bom, vocês têm calculadores, pega o valor lá do π, que é 3,14, 15,92, multiplica por 15 e divide por 2. Você vai dar em torno de 22,5, alguma coisa assim, né? Um pouquinho mais. Tá? Porque π sobre 2 é 1,57. Tá? 15 vezes 1,57 é 22,5 mais alguma coisa. Ó, pessoal, assim, para registrar, né? Aí depois, se vocês olharem no livro do acesso online, o marcador é número 445. Ele faz exatamente este exemplo lá no livro do acesso online. Né? Então, a página do livro é 425 e o marcador aqui na parte inferior ali, que é a que eu estou usando, né? Porque é mais rápido se localizar por ali, é o 445. É exatamente esse exemplo. Ok? Bom, mas aí, né, pode acontecer, pessoal, do problema ser um pouco mais complexo e a gente ter de calcular um volume de um objeto vazado, né, que é o que acontece quando a região que é girada em torno do eixo X, por exemplo, em vez de ser limitada pela curva e o próprio eixo, ela pode ser limitada por duas funções, uma acima e outra abaixo. E aí tu vai ter o que é chamado de, o que o autor ali, na verdade, o Anton, né, usa o termo a arruela. Né? O que é a arruela? A arruela é um sólido vazado. Ela tem uma parte que é exterior, uma parte interior, né? Certo? E tem um buraco no meio. Tá? Então, o volume da arruela exatamente corresponde a essa ideia. Ó. Então, tu tem uma situação assim, ó. Vamos aqui imaginar o seguinte. Temos a f de x. Ok? Então, olha só. Se tu girar isso aqui em torno do eixo dos x, né, tu vai ter um sólido cuja casca exterior, a casca
por fora vai ser o gráfico da função f, vai ter uma casca interior, que é o gráfico da função g de x, então tu vai ter um sólido vazado, né? A parte de dentro parece que alguém cavou ali. Então o volume vai ser somente da parte sólida. Tá? E com isso, né, pela lógica, eu vou tentar fazer aqui o desenho, vai ter uma coisa assim. Aqui eu estou exagerando um pouquinho, aqui a escala, né, pessoal? Porque eu estou fazendo na mão livre aqui. Então, tu vai calcular somente essa parte aqui, ó. Tá? Bom, vai... Neste caso, né? Ó, vamos chamar de R, região limitada por y igual a f de x e y igual a g de x, f de x é maior que g de x, e o x entre A e B. Né? O eixo de rotação eixo x. Né? Vamos chamar de V o volume do sólido, tá? Obtido pela rotação desta região R em torno do eixo x. Quando eu falo rotação, a gente fala sempre em rotação completa. Tá? Então, este sólido, literal volume, vai ser a diferença, né, do volume do sólido maior, que é o limitado pelo gráfico da função, menos o volume do sólido menor, limitado pelo gráfico da função g de x. E pelas propriedades da integral, então isso aqui vai corresponder à integral de A até B, de a maior ao quadrado menos a menor ao quadrado. Por isso que é importante a gente saber qual é a maior e qual é a menor. Porque o volume tem que ser um número positivo. Tá? No final, a gente vai encontrar o volume de 5 vezes π, 10 vezes π, 15 π sobre 2, enfim, tem que ser um número positivo. Tá? Então, na hora de expressar através desta fórmula, a gente tem que sempre saber identificar qual das duas funções é a função f, que eu estou chamando aqui, né, de ser a função maior do que as duas. Tá? Então, é nesse sentido que é importante a gente observar que o volume tem que ser expresso corretamente, já que lá no final, né, o resultado deste cálculo tem que ser um número positivo. Para facilitar a nossa vida ali, pessoal, eu coloquei ali no computador o compartilhamento do livro. Eu vou, se eu consigo ligar aqui.
É, aí fica melhor, vocês vão enxergar a figura melhor desenhada. Aqui, ó. Então, vou desenvolver esse exemplo aqui detalhadamente. Né? Ó, é um exemplo que no livro, vejam que lá em cima, né, ele está escrevendo a fórmula que eu deduzi ali no quadro, volume igual a π vezes f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado. Ele coloca o π dentro do símbolo da integral, mas na verdade, né, o melhor é deixar ele fora, porque ele descreve menos durante o desenvolvimento, fica mais clara a forma. Mas não faz diferença alguma, tá? Então ele usa o termo, né, método das arruelas, e está usando essa terminologia para lembrar que a arruela é um sólido, né, para quem conhece, para quem tem bicicleta e tal, para quem maneja bicicleta, sabe o que é arruela. Tá? Bom, então ali no exemplo 4 do livro, né, ó, vejam, ó, marcador 446. Beleza? Exemplo 4 do livro, o marcador 446. Encontre o volume do sólido gerado quando a região entre os gráficos das equações 1 meio mais x ao quadrado, que é a função f de x, e g de x igual a x, e que está acima do intervalo 0,2, é girada em torno do eixo x. Tá? Então ele já está identificando, né, pelo enunciado, que a função f de x, que é a função 1 meio mais x ao quadrado, ela representa a parte superior. Por quê? Porque é um pedaço de uma parábola, né, que está acima dessa reta que o y é igual a x. Tá? Então ele marcou ali aquela região no eixo, no plano xy, tá? Demarcando aqui, ó, o intervalo de variação do x, que é de 0 até 2, e faz esse símbolo aqui, ó, para indicar que a rotação é em torno do eixo x. Tá? Então, tudo isso, ó, já vou comentar aqui, né? Essas representações aqui eu vou solicitar que vocês façam nas atividades de avaliação, né? Se for um volume, por exemplo, de um sólido obtido pela rotação de uma região do plano, tá? Essa parte aqui, essa parte, então, o que ele está mostrando? Ó, é como se fosse uma superfície do megafone, assim, né? Então, veja que ele tem uma abertura aqui, ó. Tem que ter uma marquinha aqui indicando que ele é vazado. Tá? Então, é um exercício interessante, né, de tentar enxergar um objeto tridimensional projetado no plano, que é o que ele está fazendo aqui. Então, vou fazer esse desenvolvimento. Aqui na aula, né, esse aqui para mim é o exemplo 2. Né? E ali no livro é marcador 446. Vamos escrever aqui.
Ok, pessoal? Todos copiaram aqui já o enunciado? Vou deixar ali, ó. Está no livro ali. Está lá na tela, tá? Então, observe. No caso ali da questão, imaginar essa situação aqui, né? Y igual a X. Né? F de X é 1 meio mais X ao quadrado, é um pedacinho de parábola. Essa aqui é a reta Y igual a X. É o G de X, que ele chama, né? Aqui o X de 0 a 2. Então, vai ter que fazer esse exercício aqui, né? Pegar essa figura, essa região, e girar em torno do eixo X. Né? Isso aqui vai dar um objeto mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Esse volume aqui, né? Certo? Você está calculando. Tá bom? Então, de acordo ali com o enunciado do problema, nós temos que o volume é π vezes a integral de 0 até 2. Né? Nós temos que a f de x é 1 meio mais x ao quadrado, g de x igual a x, o a vale 0 e o b vale 2. Né? Esses são os dados do problema. Então, a integral definida de 0 até 2, né? Bota um grande parênteses aqui, vai escrever 1 meio mais x elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, menos o x elevado ao quadrado, fechou o grande parênteses, e x. Então, o que a gente tem que cuidar, né, nestas questões? Esses desenvolvimentos, muitas vezes, a gente tem soma, subtração, né? E aí tu tem que elevar ao quadrado o desenvolvimento. Então, se for uma soma de polinômios, como é o caso aqui, a gente vai desenvolver, né, fazendo o uso dos produtos notáveis. Né? Isso aqui vai ficar a integral de 0 até 2, ó, 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes 1 meio, que é 1, vezes x ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, que é x elevado na quarta, tá? Menos o quadrado do x. Então, vocês vejam que, em geral, né, tu vai ter que fazer o desenvolvimento dessas expressões, efetuar qualquer que seja a simplificação, tá? Ou eliminando, às vezes tem termos semelhantes, como acontece aqui. Tá? Então, o que resta aqui, pessoal? Ó, π vezes a integral de 0 até 2. O que sobrou aqui? Ó? 1 quarto mais x elevado na quarta, né? Porque o x ao quadrado que tinha aqui, ó, foi eliminado com o menos x ao quadrado que apareceu lá depois. O que pode acontecer em outros casos? Né? Tu pode ter funções trigonométricas, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, não tem problema. Se aparecer essas funções, tu vai ter que desenvolver, fazer o uso de identidades trigonométricas, fazer o uso da técnica da substituição, eventualmente. Né? Não tem nenhuma proibição, digamos assim, né, de aparecer qualquer que seja aquelas funções que nós vimos lá na parte inicial. Tá? Vocês vão ver ali nos exercícios que tem, né, diversas funções que podem aparecer. Aquela tabela que nós vimos, né, que tem
integral de E na x, integral de seno, cosseno, tangente, tudo aquilo está valendo. A técnica da substituição pode ser necessária aqui nesse tipo de cálculo. As coisas vão se agregando umas às outras. A gente está vendo uma aplicação aqui que pode ser que elas tenha relação, ela seja necessária a aplicação de qualquer uma daquelas técnicas que foram vistas antes. Essa é a razão, inclusive, pela qual elas foram vistas antes. Muito bem, neste caso aqui, felizmente, digamos assim, é uma integral imediata. A integral de 1/4 é 1/4 vezes x. A integral de x elevado a 4, x a 5 sobre 5. Então, assim, pessoal, quando chega nesse momento aqui, se vocês quiserem escrever 4 mais 1 sobre 4 mais 1, beleza. Mas assim, você deve pensar que aquilo já é aquela etapa inicial lá, quando a gente estava, digamos assim, no jardim da infância da integração. Certo? A gente está na 3ª ou 4ª semana de aula sobre integração, vamos já usar algumas fórmulas básicas diretamente. Isso não vai causar transtorno algum, pelo contrário. Aqui a gente está fazendo o uso sistemático da fórmula do x na n, certo? Então, faz de modo automático, principalmente quando são números inteiros, Quando se for uma fração, eventualmente pode se trabalhar, o que faz? Faz um cálculo separadinho ali, depois coloca já o resultado, simplificado. E aí, só precisa fazer essas contas aqui, π vezes 1/4 vezes 2 mais 2 na quinta sobre 5, dá um grande parênteses aqui, menos 1/4 vezes 0, 0 na quinta sobre 5. As parcelas que correspondem ao cálculo da função no ponto 0 são todas iguais a 0, resta calcular aquela soma ali, vou escrever aqui. π vezes 2/4, que é 1/2, mais 2 na quinta, 32/5. O mínimo múltiplo entre esses números é igual a 10. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, que dá 5. 10 sobre 5 é 2, vezes 32, 64. Então, isso aqui corresponde a 69 π dividido por 10, unidade de volume. Então, lembra daquela observação. Conclusão, resposta. Vocês estão vendo ali na tela, os desenhos, tanto da região quanto do sólido e revolução resultante. E aqui, então, pessoal, para a gente finalizar, eu vou apresentar para vocês a outra possibilidade, é quando o eixo de rotação, em vez de ser o eixo X, passa a ser o eixo Y. Então, se, eventualmente, tiver uma região lá do plano XY, e a região sofrer uma rotação de 360 graus, um giro completo, em torno do eixo dos Y, se for uma região limitada por uma única função, tu vai usar a fórmula que aparece aqui, eu vou pedir que vocês copiem diretamente lá na tela, eu não vou escrever, O volume por discos e arruelas perpendiculares ao eixo Y. Coloque esse título aqui, Volume por discos e arruelas perpendiculares ao eixo Y.
Então, pois não. Dar um zoom ali? Sim, claro. Acho que... Opa. Melhorou? Melhorou. Então, volumes por discos e argoelas perpendiculares ao eixo Y. Tá? Então, no primeiro caso, essa fórmula que aparece aqui do lado esquerdo, né, o volume é a integral de C até D de π vezes U de Y ao quadrado de Y. É a mesma fórmula, só que agora usando a variável Y, e se for uma arruela, né, uma função maior e uma função menor, tu vai usar a versão que aparece ali do lado direito, né, deste formulário. O volume é igual à integral de C até D de π vezes a integral de W de Y elevado ao quadrado menos V de Y elevado ao quadrado de Y. Então, digamos assim, né, a mesma lógica, né, só que ao invés do cilindro ser obtido na rotação nesse sentido, ele vai ser obtido assim. Tá? Então, vocês copiam, eu vou apagar aqui.
Então, pessoal, vocês cuidem do seguinte, né? Que por uma questão de cultura, tradição, né? A gente é familiarizado, a gente acaba sendo até treinado, né? A interpretar as funções como sendo funções da variável x, né? O y como função de x. E veja que é assim que o enunciado vem dado. Ó. Tu tem uma função y igual a raiz quadrada de x, né? Tem uma outra função que é y igual a 2 e x igual a 0. É a região limitada por essas curvas, ó, vai girar ela em torno do eixo vertical, né? Então, vamos ver. Ó, observa. X igual a 0 é o eixo y. Y igual a 2. Tá? Y igual a 2. Y igual a raiz de x. Bom, para que a raiz de x seja 2, né, o x tem que ser igual a 4. Tá? Então, essa reta aqui, ó, vai interceptar a raiz quadrada de x lá no ponto em que o x é igual a 4. Então, a curva, que é a raiz quadrada de x, vai iniciar aqui, ó, tá? Certo? E vai até o x igual a 4. E vejam que é a região limitada por estas equações. Então, é essa região aqui, ó. Certo? Ó, y igual a raiz de x, essa parte aqui, né? Y igual a 2, é a parte superior da região. Ó, vou desenhar aqui com uma linha contínua. E x igual a 0, tem essa parte aqui, ó. Então, tu tem que ter uma região bem delimitada ali. Aquelas equações que aparecem vão fazer a fronteira, a borda da região. Não pode ter uma parte aberta. Certo? Não estaria errado pegar essa parte de baixo aqui, por exemplo. Aí seria outra região. O volume daria um resultado diferente. Vocês cuidem que o enunciado, né, ele é dado de forma que tu consiga desenhar e interpretar e identificar. Então, esse tipo de coisa aqui é uma habilidade e é um recurso que vocês vão ter que usar, né, representar a região que está sendo tratada ali no problema, né? Essa região tem que ser representada graficamente. E aí, o que acontece agora? Ó, o giro é assim. Certo? O que vai acontecer? Claro que aqui, né, pessoal, a gente tem que fazer a mão livre, não se preocupar com grandes precisões, né? A gente não é... o objetivo aqui não é fazer um desenho perfeito. Apenas para dar uma ideia de onde que é um sólido que foi obtido, então, pela rotação daquela região ali em torno do eixo Y. Então, a gente tem que indicar aqui o eixo de rotação. Tá? Essa figura aparece, acho que ele faz ali na página seguinte do livro, aqui. Ah, tá ali, ó. Exatamente, tá? Bonito. Né? Então, ele indica lá, ó, todas as fronteiras, né? O eixo de rotação, vendo ali, ó. Pode ser na parte inferior, na parte superior, tá? Então, não faz diferença. Então, tudo isso tem que ser especificado no enunciado do problema. O autor vai ter que dizer, ó, é uma rotação em torno do eixo X, é uma rotação em torno do eixo Y. Tá? Aí tu vai indicar com a setinha, não precisa ficar escrevendo toda hora, em torno do eixo. Não, está dito ali na figura, né? As principais informações estão contidas naquele gráfico ali à esquerda, tá? Que vocês estão vendo no quadro. Né? Só que, observa, a fórmula que nós estamos trabalhando expressa o volume
como uma função de y. Então, tu tem que expressar o x em função do y. Ó, então, como a raiz de x é igual a y, tu tem que elevar ao quadrado para obter o x igual a y ao quadrado. É esta função aqui que tu vai ter que utilizar. Porque lá na fórmula, se vocês bem lembram ali, ó, é uma função de y que está elevada ao quadrado. Certo? Então, vocês têm que trabalhar com a função inversa daquela que foi dada se, como no exemplo aqui, o y veio dado em função de x. Ah, mas e se fosse o seno de x? Bom, a função inversa do seno de x é o arco cujo seno é y. Tá? Ah, e se for exponencial, é o logaritmo. E assim vai. Tá? Tranquilo? Então, vou escrever aqui, ó. O cálculo do volume vai ser, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui de novo. Ó. A referência. Ó, vocês têm que olhar a variação aqui, ó, nesse eixo, tá vendo? Ó? Porque a variação é no eixo y agora. Tá? Interessa no cálculo da integral são esses valores aqui, ó. Então, a integral é de 0 até 2, e o π ali, né? Vezes esta função elevado ao quadrado. Vou deixar aqui escrito bem claramente que o y de 0 até 2. E aí é só fazer as contas, né? É uma continha relativamente simples aqui. Calcula primeiro a potência, né? Recomendo fazer detalhadamente, né? Aí tu vai ter π vezes essa primitiva, que é, de novo, né, daquelas integrais que a gente chama de imediatas. Aí tu vai calcular o volume, que é π vezes o 2 na quinta sobre 5 menos 0 na quinta sobre 5, né? Que é 0. Então vai ficar 32 vezes π sobre 5. Né? Valeu, tá lá. E 32 vezes π sobre 5. Esse número aí, vamos pegar π sobre 5, então de 0,6, né? Vezes 32, está em torno de 20. Unidade de volume. Se vocês calcularem o valor, né, deste número, são os volumes do sólido. Beleza. Então, com isso, né, a gente ampliou bastante as aplicações da integral definida. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aproveitando os segundinhos aqui. Ó, tem exercícios aqui no marcador 448. Ó, vocês podem fazer esses que estão aqui nas suas figurinhas geométricas, na página 448, aqui, ó, o 1, 2, o 3 e o 4, são figuras que já estão indicadas, né? A região, o eixo de rotação. O objetivo desse exercício é que vocês interpretem o desenho e consigam escrever na forma de uma integral o cálculo do volume. Tá? Esses exercícios estão prontos para serem resolvidos aqui. Né? É só montar a integral e resolver. Tá? Então, 1, 2, 3 e 4, da página 448, do marcador, desculpa, 448.
E aqui do marcador 449, o que eu sugiro para vocês? Tá? Vocês podem fazer aqui, ó, alguns desses aqui, entre o 11 e o 18, de repente fazer os números ímpares, aqui, ó, 11, 13, 15, tá? Ó, são todas regiões que vão ser giradas em torno do eixo X. Então, a ideia desse exercício é vocês trabalharem a primeira parte da aula de hoje, tá? Certo? E depois aqui, ó, tem do 21 ao 26, né, ele pede para calcular o volume de sólidos que resultam quando a região delimitada pelas curvas dadas gira em torno do eixo Y. Então, a ideia é semelhante, só que agora, né, o eixo de rotação é o eixo Y, então a mesma coisa, eu sugiro para vocês aqui, ó, tem funções trigonométricas, ó, cossecante ao quadrado, cossecante de Y, né, tem polinômios, tem o logaritmo, que eu falei para vocês, né? Então, aqui vocês lembram que vocês têm que usar a função inversa às vezes, né? Então, por exemplo, qual é a inversa do logaritmo de x? É exponencial. Tá? Então, são exercícios interessantes, né, que eu recomendo que vocês façam aí para fixar essas ideias aqui de aplicação de cálculo de volumes. Tá? Bom, pessoal, então, vou dar por encerrada aqui a gravação. Tá?